Há exatos 2 meses eu postei um vídeo comentando sobre a possível candidatura do Datena à presidência da República. Estava comentando uma pesquisa da Paraná Pesquisas que estava colocando o cenário eleitoral do Datena e ele estava empatado em terceiro lugar com a candidatura Ciro Gomes. 2 meses é bastante tempo em termos de política eleitoral, então eu gostaria de fazer algumas modificações no que eu acho que mudou durante esses 2 meses. Eu acho que a maior parte das coisas que eu acreditava naquela época continuam válidas, mas tem algumas coisas que eu acho que tem uma importância muito maior hoje do que tinha naquela época. Legal? A primeira delas é que o Lula cresceu muito em intenção de voto de 2 meses para cá. Então eu acho que a gente não esperava que o Lula crescesse tanto em termos de intenção de voto e tão rapidamente, principalmente em 2 regiões onde o Lula não costuma ir bem, que é a região sul e sudeste do país. E aqui eu vou colocar um comentário a mais. Não é como se o Lula estivesse ganhando bastante espaço no Rio Grande do Sul, que é um estado onde ele tipicamente consegue pegar voto de volta muito facilmente, ou mesmo o Rio de Janeiro, que também é um estado que tem uma certa predileção por candidatos mais à esquerda. Ele está conseguindo muita intenção de voto em estados tipicamente antipetistas, engasguei aqui, como por exemplo o estado de São Paulo. E eu, que sou do estado de São Paulo, vejo isso aí com bastante curiosidade. Eu acho bastante estranho que o pessoal, muita gente aqui no interior de São Paulo, prefere o Lula ao Dória, coisa que eu acho bizarro. Legal? Outra coisa, eu acho que o Datena realmente não vai ser candidato à presidência da República. Eu já achava que ele não seria candidato naquela época, mas eu acho que agora ele tem até menos chance ainda de ser candidato. Talvez pleitear o Senado, talvez pleitear uma vaga de vice, como por exemplo vice do Ciro Gomes. Talvez aí eu não acho que é tão absurdo assim, mas em termos de cabeça de chapa eu acho pouco provável que o Datena seja candidato. E mesmo assim ele tinha uma intenção de voto muito forte no principal colégio eleitoral do Brasil, que era o Sudeste. E isso porque a gente não sabia nada de quem era o Datena, só o cara da TV. A gente não sabe nada do programa de governo que ele teria. Terceira coisa que eu queria comentar aqui com vocês, se naquela época me parecia como a principal desafio da terceira via ser tirar o Bolsonaro do segundo turno, hoje em dia eu acho que esse não é o principal desafio. Eu acho que isso é mais fácil de fazer do que a segunda parte, que é igualmente importante, que é ganhar do Lula. Ganhar do Lula no segundo turno parece, para mim, hoje mais difícil do que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Coisa que naquela época eu não sei se eu pensava muito bem assim. Então, só voltando àquele diagrama que eu tenho feito com vocês aqui, né? Lula, Ciro, Bolsonaro, esquerda, direita, sistema, antissistema. Algumas coisinhas que eu acho bem interessantes. Conforme eu falei em alguns outros vídeos, eu acho que tem muito voto do Bolsonaro de 2018 migrando para o Lula agora em 2022. Menos votos migrando para o Ciro Gomes e menos votos ainda migrando para os candidatos centristas e mais de sistema como o PSDB. Então, se a gente ficar muito preso nessa questão só de esquerda-direita, a gente vai errar muito as nossas possíveis previsões. E o Lula, ele é muito inteligente, ele é muito hábil, ele consegue deixar de lado aquele papo mais ideológico para sua base mais fiel e ele consegue falar bastante da vida real, falar da carne, falar do churrasco, falar da cerveja, que desperta uma nostalgia em muitos dos brasileiros que hoje estão tendo uma crise, vivendo uma crise financeira bastante grave. Então eu acho que tirar o Lula, ganhar do Lula hoje é o maior desafio do que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que é basicamente isso que eu meio que mudei de ideia nesses 2 últimos meses, de acordo com os novos acontecimentos que foram ocorrendo. Legal? Eu vou estalar o dedo e vocês vão ver o vídeo de 2 meses atrás, o Felipe, no outro canal que eu tenho, falando sobre esse cenário. É isso aí. Se o Datena realmente decidir ser candidato à presidência da República, ele pode jogar uma água no chope, tanto do Ciro quanto do Bolsonaro, né? Eu já comentei isso em alguns vídeos passados, se você não viu ainda, dá uma conferida lá. Mas eu acho que essa última pesquisa encomendada pela Paraná Pesquisas, ela tem algumas coisas bem interessantes.
Eu coloquei aqui, né, os 4 principais candidatos que foram colocados nessa pesquisa, né, o Lula, Bolsonaro, Datena e Ciro Gomes, e estou pegando aqui o jeito que eles quebraram na divulgação da própria pesquisa da Paraná. Norte e Centro-Oeste aqui em cima, Nordeste, Sudeste e Sul. E tem algumas coisas bem interessantes quando a gente analisa a análise geográfica do voto, que são bastante intuitivas. Por exemplo, o Lula é muito forte no Nordeste. O PT é muito forte no Nordeste, é muito difícil qualquer candidato de oposição ao PT ganhar muito voto no Nordeste. Porém, o Bolsonaro está ganhando 23% de votos no Nordeste. Isso aqui não é um número tão ruim assim, porque o PT tipicamente vai muito bem no Nordeste. O que tem que acontecer para você se viabilizar e ir para o segundo turno e ganhar do Lula no segundo turno é não tomar uma lavada em alguns estados, né, em algumas regiões como o Nordeste. Então aqui, os 23% do Bolsonaro, eu não acho ruim não, mas ele é bem exemplificativo de algumas coisas que os outros candidatos têm que tomar cuidado. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, 42% de apoio do Bolsonaro no sul do país. Esse daqui, principalmente, é o Paraná e Santa Catarina. Se a gente for pegar o Rio Grande do Sul, que é um estado muito mais interessante, lá já está mais meio a meio. Então, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ele ganhou muito porque ele tirou muita vantagem de voto em alguns estados, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, que tipicamente é um swing state, né? Às vezes vota com o PT, às vezes vota contra o PT. Rio Grande do Sul também, que é outro swing state brasileiro. E isso daqui é bem exemplificativo de algumas coisas que eu vi quando a gente considera Lula e Bolsonaro. Mas agora, né, a possibilidade da candidatura da Datena, eu não acredito que o Datena vá ser candidato à presidência da República. Eu acho que ele está muito mais querendo ver o quanto que ele vale no mercado para tentar algum cargo como, sei lá, Senado pelo estado de São Paulo. Eu acho que é mais a cara dele acertar e ir direto naquilo que ele acha que ele vai dar certo, e eu acho que ele não tem essa disposição. Porém, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes aqui, enquanto ele tirou de voto, né? Enquanto que ele teria de expectativa de voto em cada um desses cenários. Aqui a gente pode ver que o Datena ele teria 7, 5, 8 e 6. Eu achei bem distribuído até os votos do Datena, né? Intenções de voto no Datena. E se for comparar com o Ciro, a gente vê um pouco da fraqueza do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele tem aproximadamente 8, 7, 5 e 8. Mais uma vez, grande problema da candidatura Ciro Gomes, Sudeste. Grande problema da candidatura Ciro Gomes, pessoal de meia idade, pessoal de 35 até 60 anos de idade não engolem o Ciro Gomes. Isso pode ser, é uma tese minha, pode ser por causa do vínculo, né, muito forte que o Ciro sempre teve do petismo, né? Então, se o Ciro Gomes quer ir para o segundo turno para ganhar do Lula, eu acho que ele tem que conseguir muito voto em lugares tipicamente que votaram com o Bolsonaro em 2018. O Ciro Gomes ou o Datena, se querem ir para o segundo turno, tem que roubar voto de quem votou no Bolsonaro em 2018. Esquece o voto do Lula. Isso daí é quem votou no Andrade, no Haddad, não tem o que fazer. Tem que focar no voto do Bolsonaro. Então, se você quer fazer uma candidatura do Ciro Gomes, por exemplo, mais forte, você precisa pegar uma galera com um apelo um pouco mais paulista, um pouco mais do Sudeste brasileiro. Eu achei que o Ciro Gomes foi até que bem aqui no Sul, Nordeste tá indo normal, Norte e Centro-Oeste também normal. Eu acho que o grande gargalo do Ciro Gomes é isso aqui. Gargalo dele é pessoal de meia idade que lembra dele ainda muito associado ao PT e pessoal aqui do Sudeste. O Sudeste é gigante. Se você não tiver uma quantidade muito grande de votos aqui no Sudeste, você não consegue antagonizar com o Lula no segundo turno, tá legal? Então eu acho que o Datena ele traz algumas coisas interessantes porque ele vai bem aqui no Sudeste, mas ele está indo mais ou menos bem nos outros cenários. No último vídeo que eu comentei sobre os vices potenciais do Ciro Gomes, eu vi um cara comentando embaixo, eu achei interessante, né? Talvez
se o Datena fosse vice do Ciro, a candidatura poderia ser muito forte. Eu acho que poderia ser muito forte mesmo. Eu acho que tem alguns nomes mais próximos a isso, como, por exemplo, o ex-ministro Mandetta, né? Por causa da relação do PDT com o DEM em alguns estados brasileiros, que são até que bastante próximos. Mas eu acho que se você quer tirar o Bolsonaro do segundo turno, esquece isso. Vai aonde você precisa de voto. No Nordeste, você já vai conseguir mais voto do que o Bolsonaro, provavelmente, se você for uma candidatura forte, principalmente aqui pensando no Ciro Gomes, mas você não pode tomar uma lavada em alguns estados, tais como o Sudeste e o Sul do país. Tá legal? Eu vou fazer vários outros vídeos analisando essas análises geográficas do voto, análise do voto masculino e feminino. Outra coisa, antes de eu acabar esse vídeo, Bolsonaro ainda é muito forte no voto masculino. Se você quer tirar o Bolsonaro do segundo turno, você precisa do voto masculino. E o voto masculino ele tem algumas particularidades, né? Eu criei um canal exatamente para falar desse tipo de cenário, que chama Terceira Via 2022. Então, se você está desesperado com a possibilidade de ver Lula e Bolsonaro no segundo turno, praticamente escolhendo se você vai tomar um tiro na mão ou no pé, se você não quer sofrer com isso, dá uma olhada nesse outro canal, acabei de criar, vou começar a postar quase que diariamente vários vídeos desse tipo. Se você gosta de outros assuntos que eu falo aqui no canal, por exemplo, investimentos, personalidade e coisas do tipo, daí beleza, daí se inscreva nesse canal aqui também, tá legal? Mas eu acho que tem várias coisas que foram muito interessantes aqui da possível candidatura do Datena. Não que eu acho que ela vai acontecer, mas ela já meio que fala aonde você poderia crescer. Ninguém nem sabe quem é o Datena, só a pessoa política dele. E ele já tem aqui 8% no Sudeste, que é a maior região do país. Ciro Gomes, se você quer ser competitivo, você precisa olhar isso aqui. Tucanos, se vocês querem ser competitivos, vai ser ainda mais difícil, porque no Nordeste vocês tipicamente são escorraçados. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!